Olá, seja bem-vindo a mais um dia, o nosso 14º dia da consagração a São José. Lembrando que esse livro está na descrição desse vídeo, o link para compra desse aqui e das orações cotidianas. Então, rezemos. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. 14º dia. Zeloso defensor de Cristo, rogai por nós. José Maria Escrivá diz o seguinte: Ele, São José, protege aqueles que o reverenciam e os acompanha em seu caminho nesta vida, assim como protegeu e acompanhou Jesus quando ele era criança. Fecha aspas. Desde o momento... Deixa eu só ligar uma outra luz aqui, desculpa. Fico... Eu sabia que tinha uma luz a menos hoje. Desde o momento em que o anjo revelou a São José que ele seria pai do Messias, até o último suspiro nos braços de Jesus e Maria, São José defendeu Jesus com todo o zelo. São José sempre defendeu seu filho de qualquer ameaça contra ele. São José era um guarda zeloso, protegendo, defendendo e sacrificando tudo por Jesus e sua segurança. São José ofereceu a mesma proteção para sua esposa, guardando-a e a seu filho como pai amoroso e marido fiel. Em algumas traduções da ladainha de São José, o título Zeloso Defensor de Cristo, em latim Christi Defensor Seduli, apareceu como diligente defensor de Cristo, ou vigilante defensor de Cristo. Ambas são traduções aceitáveis e apontam para o mesmo fato. São José defendeu Jesus. Como filho de São José, você pode ter grande confiança sabendo que seu pai espiritual também deseja defendê-lo zelosamente. São José o defende com muito zelo. A missão paterna de São José não terminou. O trabalho de um pai nunca termina até que seus filhos estejam em segurança em casa. No céu, São José não precisa mais guardar e proteger Jesus. Você, entretanto, ainda não está no céu. Você precisa da proteção de São José. Seu pai espiritual sabe o que é prejudicial para sua alma e quer cuidar de você e ajudá-lo a chegar em casa em segurança. São José nunca o abandonará. Seu papel é confiar em seus cuidados diligentes e nunca olhar para trás. O beato Guilherme José Chaminade diz o seguinte: Nosso destino está nas mãos de José. José, o guardião de seu senhor e esposo de sua rainha. José, o pai adotivo de Jesus e o chefe da Sagrada Família. Em sua bondade, se dignou a nos aceitar como seus filhos, permitindo-os chamá-lo de pai. Fecha aspas. Você não tem nada a temer com São José ao seu lado. O que há para temer com um defensor tão zeloso como seu pai, que o ama? São José segurou o Criador do universo em suas mãos. São José alimentou o Criador dos céus. Em seu papel de pai terreno de Jesus, São José amorosamente deu ordens ao Filho de Deus. O céu e a terra o obedeciam. Todo o inferno estremece diante dele. Olha que frase impactante. São José segurou o Criador do universo em suas mãos. São José alimentou o Criador dos céus. Eu acho fantástico quando a gente para pensar sobre isso, sabe? O quão São José não foi ao acaso, não faz o menor sentido ser o acaso, né? Imagina, Deus colocaria o filho dele, o próprio Deus também, nas mãos de um qualquer. Não tem o menor sentido se fosse, não, né? Ah, não, mas o José é só acaso lá, ele era um velhinho, né? Que nem a gente estava vendo. Mas não, ele ia colocar no melhor, no cara, sabe? Aquele pai
É incrível isso. Beato Guilherme José Chaminade diz o seguinte: o nome de José será um nome de proteção durante toda a nossa vida. Fecha aspas. O venerável Nelson Bacher diz o seguinte: como cristãos devemos honrar São José, agradecer-lhe por sua proteção, rezar para ele com fervor e confiança, esforçar-nos para reproduzir em nossa conduta as virtudes que ele praticou com tanta perfeição. Fecha aspas. São José aumentará seu zelo por Cristo. Como seu pai e modelo, São José lhe ensinará a defender Cristo com zelo. Olha aqui, né? São José lhe ensinará a defender Cristo com zelo. Porque quantas vezes a gente, e eu digo por mim, às vezes eu tô com um cliente no carro e tô indo a algum lugar e eu sempre costumo, quando eu passo na frente da igreja ou de alguma capela, que normalmente as capelas aqui da região, elas têm a presença do Santíssimo, né? É o corpo de Cristo, presente ali. Então eu normalmente faço o sinal da cruz quando passo na frente. E eu confesso que às vezes, dependendo assim de quem tá ali, te causa aquela sensação, sabe? De tipo, poxa, eu tô com uma pessoa que eu não sei da espiritualidade dela, eu não conheço ela a fundo, eu não sei. E aí tu fazer o sinal da cruz te causa uma sensação estranha, né? Causa isso, né? Pelo menos em mim causa. E às vezes a gente fica assim, né? Tipo, poxa, como é que é isso, né? Para não ficar desconcertado, você não quer deixar a pessoa constrangida, tu também não quer se constranger, né? Então, tu cria, às vezes, mas isso tudo é da nossa cabeça. E aqui ele fala, né, que São José nos ensina a defender Cristo com zelo, né? Com cuidado defender ele de uma forma que defender não é atacar o outro, não é mas você criar na tua vida que a todo momento você possa defender aquilo que você acredita, mas não defender no sentido de tipo eu vou brigar, né? Mas sim o defender eu passo a fazer tudo aquilo na minha vida que Cristo quer sem me envergonhar disso, sabe? Eu acho que é esse o defender. É eu acreditar na minha fé de tal forma que eu não me envergonhe dela em nenhum momento, né? Não sei, talvez nem envergonhar, mas que eu passe a viver de tal forma que eu seja, quando alguém olhe para mim, veja Cristo, né? Então, o exemplo de um bom cristão seria esse. E eu acho que isso é o defender, né? Se você é um discípulo fiel de Jesus Cristo, será criticado, odiado, ridicularizado e zombado pelo mundo. É isso que eu falei, né? Cria essa sensação, né? Muitas vezes por sua própria família e amigos. Seu sofrimento será grande, mas seu testemunho da verdade, seu testemunho de Jesus será maior. Ó, o defender não é o criar um muro ou atacar. E é essa palavra aqui, ó. É o seu testemunho da verdade. Eu acho que é isso, né? O seu testemunho de Jesus será maior. São José o ajudará a ser uma testemunha zelosa da verdade de Jesus Cristo. Testemunha zelosa, ele usou a palavra que eu estava procurando. Você deve defender Cristo com vigor. Você deve sempre se esforçar para defender a pessoa e o nome de Jesus Cristo contra toda blasfêmia, insulto e sacrilégio. Claro, aí sim, se alguém vem a te atacar ou né, profanar ou fazer uma blasfêmia, falar algo ou querer depredar uma igreja ou durante uma missa, aí a gente tem que sim defender, né, nos esforçar para defender realmente. Porque daí sim tu tá sofrendo um ataque, mas quando tu não tá sofrendo um ataque, aí sim tu tem que ser um testemunho, né, disso, né, do que Cristo é na nossa vida, para que as pessoas olhem e falem, meu, que família fantástica, quem é esse cara? Né? Por que ele é dessa forma? E você pode dizer, não, eu sou assim porque, né, se essa admiração chega, e ela chega, tá? Ela chega porque é impossível que tu buscar com todas as tuas forças a imitar a Cristo, a imitar São José, é impossível
que as pessoas não notem que você é diferente da maioria. E quando isso vem, isso aí é a maior forma de defender Cristo é essa, sendo um exemplo de tal forma que as pessoas notam e falam, cara, e você pode expressar, não, eu sou cristão, eu sou um católico que sigo exatamente aquilo que Jesus manda. Tu vai estar defendendo com o teu testemunho de forma que tu não vai precisar argumentar nada, porque você vive isso é tão fantástico e eu tento fazer isso na minha vida, sabe? Não é fácil, mas a gente precisa buscar. Você deve defender a igreja, bem como seus ensinamentos e sacramentos, de todos os ataques, heresias e falsidades. Defender a igreja é defender Cristo. Você deve se parecer com seu pai espiritual, sempre disposto a se sacrificar por amor à verdade. Sempre disposto a se sacrificar por amor à verdade. E é isso. A gente não ter vergonha da fé. A gente saber que a gente vai perder amigos, ou colegas, ou até pessoas da família vão se afastar. Lugares que você frequentava, você já não vai frequentar mais. Pessoas que você tinha como importantes para você, você vai ser muitas vezes até ridicularizado por elas. E esse é o sacrifício. E convenhamos, né? Quando a gente está maduro o suficiente e que a gente percebe isso, essas coisas não nos afetam mais. Porque de fato a gente tem que buscar perceber e avançar, né, nas fases da vida de maturidade para que isso não seja relevante, né? Se tu percebe que aquela pessoa, mesmo que ela em um momento da tua vida foi importante para ti, mesmo que depois ela passe a te ridicularizar ou não esteja perto de ti porque tu tá falando coisas que já não são mais as bobagens de antes e tá falando sobre Deus, e tá falando sobre virtude, e tá falando sobre castidade e educação de filhos, se essas pessoas se afastarem, tudo bem, né? Foi uma fase, passou, tu não é obrigado a querer elas do teu lado para sempre. Até porque se elas não te ajudam na tua santidade, não tem porquê você querer que elas somem para ti, mas você tem que ter humildade de compreender que talvez elas não estão na mesma fase que você, e elas podem chegar lá também. Aí a gente tem que ter essa compaixão, né? De olhar para eles e acreditar também que eles também podem. Beato Guilherme José Chaminade diz o seguinte, ó, eu deixei passar aqui, mas aí ele termina assim, como São José, você também pode trazer muitas almas para Jesus. Então olha isso, esse é o testemunho que a gente busca. Se sacrificar, dar um testemunho zeloso, defender a Cristo, para que a gente possa trazer muitas almas para Jesus, né? E aí sim, quando as pessoas se afastam da gente, porque a gente está mudando, a gente não deve diminuí-las ou menosprezá-las, porque a gente também já esteve lá. Eu já estive lá. Eu teve uma época da minha vida que eu não conseguia falar a palavra Deus. E aí? Então, se eu estive lá e hoje busco isso, todos podem. E aí a gente tem que, além de ser exemplo, testemunho para essas pessoas, não ser aquele cara chato que vai querer enfiar goela abaixo as coisas, porque daí tu tem que confiar no Espírito Santo e rezar por elas, além de tudo. Rezar para que elas também encontrem essa verdade, essa virada de chave na vida delas. O Beato Guilherme José Chaminade diz o seguinte: quão felizes e abençoados são aqueles a quem tu, São José, amas e a quem tomas sob tua proteção. E é aquilo que a gente sempre fala, né? Bate na porta e pede. Se tu pedires a proteção de São José, ele de fato vai dar. E eu sempre busco esse exemplo na minha vida, quando eu tento compreender alguma coisa de Deus, eu penso assim, eu como pai, se o meu filho me pede para que eu dê uma bênção a ele, que eu o proteja, porque eu percebo que ele está querendo fazer a coisa certa, eu vou fazer de tudo, cara. Eu vou fazer de tudo para protegê-lo e para dar as condições para que ele progrida nas virtudes, no crescimento dele. Agora, se eu percebo que ele está me pedindo algo que de fato não é o que
o que ele precisa para crescer em virtudes e crescer como um homem, eu não vou dar para ele, né? Por quê? Porque eu sei que vai estragar ele. E São José é assim, se a gente pede a proteção dele e pede a bênção dele, se for para aquilo nos crescer em santidade, ele vai fazer. Ele vai nos dar. Agora o autor pede que a gente leia o Salvador do Salvador, página 228. Salvador do Salvador. O beato Guilherme José Chaminade diz o seguinte: dar a vida a alguém é a maior de todas as dádivas. Salvar uma vida é a seguinte. Quem deu a vida a Jesus foi Maria, e quem salvou essa vida foi José. Perguntai a São Paulo, que o perseguiu, a São Pedro, que o negou. Indagai de todos os santos quem o matou. Mas, se perguntarmos quem salvou sua vida, silenciai, patriarcas, silenciai, profetas, silenciai, apóstolos, confessores e mártires. Deixai que São José fale, pois essa honra é dele apenas. Somente ele é o salvador de seu salvador. Que fantástico isso, né? Porque muitos fizeram coisas com Jesus, né? Um negou, o outro perseguiu, outros o matou. Nós o matamos, né? Eu matei Jesus. Porque eu imagino que se eu tivesse lá atrás, eu talvez mandaria soltar Barrabás. E diria crucificam. Por que não? Será que eu sou tão bom assim? Eu matei ele. E ele morreu por minha causa. Mas agora o único que pode dizer que salvou a vida dele foi José. Então ele foi o salvador de seu salvador. Ele é o salvador do meu salvador. Ele foi o único. Ninguém mais. Muito bom. Salvador de seu salvador soa como heresia, não? Mas não se preocupe, o beato Guilherme José Chaminade não está afirmando que São José é Deus, nem que seja maior que Jesus. O bem-aventurado Guilherme José foi um padre muito santo que tinha enorme devoção a São José. Viveu durante a Revolução Francesa e enfrentou muitas dificuldades durante um período muito anticatólico da história da França. O amor do bem-aventurado Chaminade por Jesus, Maria e São José deu-lhe forças para resistir às perversas intenções dos revolucionários. No auge da Revolução Francesa, o bem-aventurado Chaminade difundiu a devoção a Maria e pregou com fervor a respeito de São José. Incentivou seus confrades religiosos a agir como o calcanhar de Maria e esmagar as trevas da Revolução. Ele também conhecia o poder de São José e encorajava a todos buscar refúgio sob a proteção paterna do santo. Ele dizia o seguinte: encarregai-o a São José da proteção de vossa pessoa, ele que salvou a vida de seu Salvador. Fecha aspas. A fim de compreender e justificar esta representação que o bem-aventurado Chaminade faz de São José como salvador de seu Salvador, devemos recorrer ao Evangelho de Mateus. Abre aspas. Depois que partiram de Belém, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em um sonho e lhe disse: levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito, e permanece ali até que eu te avise, pois Herodes procurará o menino para matá-lo. José levantou-se, tomou o menino e sua mãe e, durante a noite, partiram para o Egito. Mateus 2, 13 ao 14.
São José pode ser chamado o Salvador do Salvador, porque, levando Jesus para o Egito, salvou-o das nefastas intenções de Herodes. São José é o único santo que tem o privilégio de ser chamado o Salvador do Salvador. Nem mesmo a Mãe de Deus recebe esse título. Deus quis que São José tivesse tal título exclusivo. Trata-se de um título que mostra a grandiosidade da paternidade de São José e revela seu importante papel paternal no plano de Deus. Papa Pio XI diz o seguinte: a São José foi confiado o divino filho quando Herodes lançou seus assassinos contra ele. Porque o anjo poderia ter dito a Maria, né? Ele não precisava ter falado com José. Ele poderia ter dito para Maria, falha José para ele caminhar, ou caminhe, né? Mas ele falou com José, porque José era o responsável por eles. Ele que estava protegendo eles. Ele que estava ali para salvá-los naquele momento, né? O bem-aventurado Chaminade não é o único que chamava São José o Salvador do Salvador. Santa Madalena Sofia Barat fez uma afirmação semelhante. Ela escreveu: Jesus desejou ficar em dívida com São José no tocante às necessidades da vida. E somente deste santo patriarca se pôde dizer que salvou a vida de seu Salvador. Santo Afonso Maria de Ligório, doutor da Igreja, chegou a afirmar que, como São José salvou o Salvador das garras de Herodes, Jesus não recusará nada àqueles que recorrerem ao auxílio de São José. Ele escreve, abre aspas, o apóstolo Paulo escreve que ainda na vida futura Jesus Cristo há de dar a cada um de acordo com suas obras. Romanos capítulo 2, versículo 6. Que garante glória. Não devemos supor que ele concedeu a São José, que tanto serviu e amou enquanto viveu na terra. No último dia, nosso Salvador dirá aos eleitos: tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber. Era peregrino e recolheste-me nu e me vestistes. Mateus 25, 35. Esses, porém, deram de comer a Jesus Cristo, abrigaram-no ou vestiram-no apenas na pessoa dos pobres. Mas São José assegurou o alimento, uma habitação e roupas para Jesus em sua própria pessoa. Ademais, nosso Senhor prometeu recompensar aquele que der um copo de água aos pobres em seu nome. Quem vos der um copo de água, porque sois de Cristo, em verdade vos digo, que não perderá a sua recompensa. Marcos, capítulo 9, versículo 41. Qual, então, deve ser a recompensa de São José, que pode dizer a Jesus Cristo: dei-te não só alimento, uma habitação e roupas, mas salvei-te da morte, livrando-te das mãos de Herodes. Tudo isso ajuda a aumentar a nossa confiança em São José e nos faz refletir que, por sua causa de tantos méritos, Deus não recusará nenhuma graça que São José lhe peça para seus devotos. Fecha aspas. Nossa, que confiança devemos ter em São José? Em última análise, São José salvou a vida de Jesus para que Jesus pudesse salvar-nos. De sua parte, Jesus é extremamente grato a São José por tudo que ele sofreu para tornar possível a missão salvífica de Nosso Senhor. O exílio, a pobreza, as dificuldades, o cansaço, o ridículo e tantas outras adversidades. Olha só, né? A gente não para pensar, mas São José, ele viveu o exílio, a pobreza, as dificuldades, o cansaço, o ridículo e tantas outras adversidades, né? E a gente, às vezes, quando está em algum momento desse, a gente acha que a gente não devia, né? A gente faz de tudo para sair o mais rápido disso. Mas o exílio, ele viveu sozinho, eles tiveram que se afastar de todos, né? Olha aquilo que a gente falava antes, né? A pobreza, ele não tinha bens, ele não tinha ninguém que servisse a família, ele não tinha, ele era pobre, eles eram pobres realmente, né? Não existia uma riqueza.
as dificuldades, né? Imagina, de locomoção, de alimento, de conseguir as coisas, de conseguir um lugar para ficar, para dormir, para viver. O cansaço, né? O trabalho árduo daquela época, que tudo era manual, não existia botão para nada, não existia, né? Era tudo mais difícil, as coisas eram escassas, né? Os bens eram escassos. O ridículo, né? De ele ter assumido, né? Entre aspas, um filho que não era nem dele, que como é que era isso? A gente não sabe tudo que passou ele, né? São José sofreu muito por Jesus, e sem seus sofrimentos, nós não teríamos o Salvador para nos libertar do pecado e da morte. Olha isso. É por isso que Jesus atende todo e qualquer desejo de seu amado Pai virginal. Será que nós toparíamos tudo para, só na fé, largar tudo que a gente tem? A nossa família, os nossos amigos, o nosso trabalho, nossas empresas, o nosso carro, a nossa casa, as nossas roupas, a nossa comida, a nossa geladeira, os nossos móveis, tudo aquilo que a gente tem. Pega tudo aquilo, bota uma trouxa de roupa dentro e sai de casa para criar o teu filho. Será que a gente teria coragem de fazer isso? Com base na fé de que o nosso filho iria para o céu? Se fosse para a salvação dele? Como é que seria isso, né? E José fez isso. Ele deixou tudo para encarar isso. Os sofrimentos de São José são raramente mencionados em homilias ou escritos a seu respeito. No entanto, se você pensar um pouco, ser o pai do Salvador não poderia ter sido fácil. A missão paternal de São José exigia enorme sofrimento. Santa Maria Madalena de Paz diz o seguinte: que grande porção não teve o glorioso São José no cálice da paixão de Jesus, pelos serviços que prestou à sua sagrada humanidade? Fecha aspas. O sofrimento de São José começou antes mesmo do nascimento de Nosso Senhor, quando São José descobriu que a sua amada esposa estava grávida. Seu coração, sua mente, sua alma experimentaram uma tristeza excruciante. Mas essa tristeza não vinha de alguma desconfiança de que Maria tivesse sido infiel. Ele jamais duvidou do amor, da fidelidade e da santidade de Maria. Em vez disso, seu sofrimento vinha de saber que não era digno de ser marido de uma mulher tão santa e de considerar-se indigno de ser pai de uma criança divina. Ele percebeu que Maria pertencia inteiramente a Deus e, por justiça, precisava dar a Deus o que lhe era devido, distanciando-se dela. A ideia de afastar-se de Maria inspirou-lhe uma grande tristeza no coração, maior do que qualquer mártir pudesse sentir. Ao contrário do sofrimento dos mártires que derramaram seu sangue por amor a Cristo, o sofrimento de São José era interior, de tal intensidade que é mais meritório que o sofrimento de todos os mártires cristãos. Prepara-se para deixar Maria, que era a alegria de seu coração. Deu-lhe uma tristeza tão profunda que Deus precisou enviar um anjo para confortá-lo e orientá-lo a não ter medo de recebê-lo em sua casa. Abraão foi feito pai de uma multidão de nações porque se dispôs a sacrificar o próprio filho. São José foi feito pai do povo da nova aliança porque se dispôs a afastar-se de sua amada esposa. É isso, né? E São José continuou sofrendo pelo restante de sua vida matrimonial. Quando viajou com a esposa grávida para Belém, para o recenseamento, sofreu enormemente por não ter condições de oferecer um lugar adequado para que a esposa desse à luz. Que homem não quer que a esposa dê à luz Que homem quer que a esposa dê à luz em um estábulo frio, sujo e mal cheiroso? Não obstante, um estábulo foi tudo que São José conseguiu oferecer. Por natureza, homens são provedores. Se um homem não é capaz de prover tudo o que deseja àqueles que ama, e tão bem quanto deseja fazê-lo,
ele morre por dentro. São José morria todos os dias. Cara, que pesado isso, né? Esse sacrifício dele, ele... É claro que ele não gostaria, se ele pudesse escolher, ele não escolheria um estábulo sujo, ele não escolheria fugir, o exílio, ele não escolheria as dificuldades todas que eles tiveram que viver. Porque eu como pai de família, eu como marido da minha esposa, eu sempre vou querer proporcionar o melhor. E o melhor, não estou nem falando em bens materiais, mas a melhor condição para a vida. A melhor condição para que a gente esteja bem, para que os filhos possam estar bem. Né? E é claro que às vezes o material ele é importante. Assim como diz aqui, São José não queria ir lá na estrebaria, ele queria ter achado uma hospedaria decente, digna para Maria, né? E às vezes a gente quer isso também para nossa família. Mas por que Deus fez isso com ele? Né? A gente não sabe. Essa simplicidade toda. Ele viria, não tem ouro, não tem nada. E Jesus faz o mesmo quando ele escolhe os seus discípulos, inclusive. Ele escolhe pessoas simples, nem sábios, né? Ele escolhe o pescador. Então, a gente às vezes quer as coisas para a nossa família, né? E isso é natural de todo homem de verdade, né? E São José também queria. É claro, ele procurou uma hospedaria primeiro, senão ele teria ido direto na estrebaria, né? Por quê? Porque ele queria. Mas imagina esse sofrimento dele, de ter que passar por aquela situação. São José vivenciou uma grande dor com a circuncisão do filho. Quando viram o sangue que verteu do corpo de seu filho, eles souberam que aquilo era um prenúncio do que viria. Quando e de que forma eles não sabiam, mas estavam em tão grande sintonia com os mistérios divinos e as profecias do Antigo Testamento, que sabiam que mais derramamento de sangue estava por vir. Isto se confirmaria quando Jesus, Maria e José se apresentaram ao sacerdote no Templo de Jerusalém para o ritual de purificação das mulheres que se tornaram mães recentes. No que deveria ser uma ocasião de alegria, São José descobriu que o coração da esposa seria transpassado e que o filho estava destinado a ser sinal de contradição. Lucas 2, do 33 ao 35. Lucas 2, do 33 ao 35. Ele diz aqui: Seu pai e sua mãe estavam admirados das coisas que dele se diziam. Simeão abençoou-os e disse a Maria, sua mãe: Eis que este menino está destinado a ser uma causa de queda e de soerguimento para muitos homens em Israel, e a ser um sinal que provocará contradições, a fim de serem revelados os pensamentos de muitos corações, e uma espada transpassará a tua alma. As palavras de Simeão foram ditas a Maria, mas São José as ouviu. Quando São José ouviu Simeão anunciar a Maria que Jesus seria motivo de divisão e que o coração de Maria seria transpassado por uma espada, as palavras proféticas penetraram o terno coração de São José, causando-lhe uma dor indizível.
uma dor que ele carregaria no coração e na alma pelo resto de sua vida. Que homem quer ouvir que a esposa e o filho serão submetidos ao ridículo e ao ódio? Que marido não experimentaria torturas em seu coração ao saber que a esposa será transpassada por uma espada? A Escritura nos diz que Maria meditava as palavras de Simeão em seu coração. Lucas 2,19. Maria conservava todas essas palavras, meditando-as no seu coração. São José também teve de meditar as palavras de Simeão em seu coração. Nenhum homem seguiria impassível depois de ouvir declarações tão chocantes sobre a esposa e o filho. Marido e esposa têm um só coração. O que diz respeito a um, diz respeito ao outro. Por décadas, São José carregou a lúgubre profecia de Simeão no coração. Sendo imenso o seu amor, o sofrimento de São José foi interior, intenso e prolongado. O beato Bartolo Longo diz o seguinte: Ó sensibilíssimo coração de São José, que, assemelhando-se ao terno coração de Maria, sentiu as tristezas da Santíssima Mãe. Dizei-me que sentistes ao ouvir a terrível profecia de Simeão, e não obstante, com que generosidade, com que silêncio e imperturbável resignação aceitastes das mãos de Deus, até mesmo a espada de dor pelo nosso bem? Como posso mostrar-vos minha gratidão? Ó meu Dulcíssimo Santo, quero imitar vossa generosidade, e diante de qualquer notícia dolorosa, direi convosco, seja feita a vontade de Deus. Isso é uma coisa que a gente tem que praticar, né? Seja feita a vontade de Deus. A gente acaba usando seja o que Deus quiser, né? A gente, no popular é mais comum isso. Seja o que Deus quiser. Aqui ele traz o seja feita a vontade de Deus. Se fosse possível a São José impedir o sofrimento da esposa e do filho, ele teria feito tudo o que estivesse ao seu alcance para protegê-los. Um esposo amoroso e bom está disposto a colocar-se na frente da esposa e deixar que a espada transpasse o seu coração em vez do dela. No entanto, de acordo com o plano de Deus, São José sabia que tinha de permitir que o coração e a alma da esposa fossem transpassados. Tal sofrimento era necessário para que uma nova humanidade pudesse nascer. Sua noiva imaculada não sofrera as dores do parto na manjedoura em Belém, porque era isenta de toda a mancha do pecado original e estava livre de todas as suas penas. Mas a profecia de Simeão pronunciava que chegaria o dia em que a esposa de São José suportaria as dores torturantes do outro tipo de parto, as dores de um parto espiritual. A mulher de São José é a nova Eva, e Deus usaria seu coração como ventre espiritual. Ela teria de sofrer as dores de um parto espiritual, para que a humanidade renascesse em Cristo. Simeão profetizara-o. São José sabia que aquilo precisava acontecer. Seu papel foi preparar a esposa e o filho para o sacrifício. Imagina, ele sabia, São José sabia que algo que precisava acontecer, mas mesmo que a gente sabe, não se torna menos doloroso, né? Nenhum mártir padeceu mais que São José. A profecia de Simeão dirigia-se apenas a Maria. São José sabia a razão disso, e tal conhecimento causava-lhe um sofrimento ainda maior. São José compreendeu... Nossa, cara! São José compreendeu que a profecia de Simeão apontava que quando chegasse a hora em que o coração de Maria seria transpassado, São José não estaria com ela. São José morreu antes, né? Mas pensa que lá atrás,
quando Simeão disse aquilo, e ele disse o seu coração. Ele não falou o coração de vocês, né? O seu coração. Ele falou para Maria. Logo ele já. Eu não estarei lá para cuidar, para proteger, para acalentar. Imagina só você saber que que o teu filho vai morrer e que tu não estará do lado da tua esposa nesse dia. Cara, que pesado isso. O tempo, o lugar e o modo pelo qual o coração da esposa seria transpassado eram desconhecidos de São José. Mas ele entendeu que não estaria junto de Maria. Diante da profecia de Simeão, ele deve ter passado toda a vida matrimonial consolando amorosamente Maria e preparando-a para as horas em que ela sofreria uma dor e uma angústia inigualáveis. Suas dores do parto espiritual. As doces consolações de São José ajudaram a preparar Maria para o sacrifício do Calvário. Caraca. Ele não podia impedir o sofrimento materno da esposa, mas podia prepará-la. Seus anos de amor e dedicação foram um consolo para o Imaculado Coração de Maria. São José é o maior consolador do coração de Maria. Caraca, isso é pesado. É pesado porque a gente se coloca no lugar, né? A Beata Conceição Cabrera de Armida diz o seguinte: como viéis, bela e simples, essa pomba inocente, e como sofrestes a visão de seu martírio em vós, São José. A solidão da esposa a quem tanto amáveis. Ó, que o martírio arrasou vossa alma a antevisão da paixão e das 7 espadas que transpassariam o coração imaculado de Maria. Sonháveis que ela estava sozinha, sem Jesus, e este padecimento amargava a vossa vida feliz. Fecha aspas. A espada que transpassaria o coração de Maria no Calvário precisava transpassar também o coração de São José, mas de uma forma diferente. Ele não estaria no Calvário, mas a espada tinha de transpassar seu coração paternal, pois é justo e adequado que o renascimento do gênero humano envolva uma mãe e um pai. O marido não vivencia as dores do parto da mesma forma que o faz a mãe, mas todo marido é chamado a acompanhar a esposa ao longo da gravidez inteira e prepará-la para o parto. Como um bom marido, São José cuidaria que a esposa estivesse bem preparada para seu sofrimento. Ele passou décadas preparando-a para o doloroso parto no Calvário. No Calvário, Maria deve ter experimentado grande consolação e forças ao recordar tudo o que o marido fizera por ela e pelo filho de ambos ao longo dos anos. O consolo oferecido pelo apóstolo João por Maria Madalena e mais algumas pessoas empalideciam comparados ao consolo dado a Maria pelo homem que nem sequer estava ali. Deus poupou São José das torturas do Calvário, mas Maria levou-o até lá em seu coração. O filho crucificado ali diante dela também era filho de José. Maria lembrou-se do esposo e permaneceu firme na fé, na esperança e na caridade. O coração de Maria deve ter sido inundado por muitas recordações de São José no Calvário. Todas elas foram fonte de consolação e força para Maria. A lembrança da força
mesma de São José no sofrimento teria feito aumentar a determinação de Maria de dar testemunho do Filho crucificado e de sofrer com ele. Ela deve ter recordado o massacre dos inocentes e como aquilo feriria o coração do esposo. Lembre-se, quando o anjo apareceu a São José e o instruiu a levar o menino e sua mãe para o Egito, São José não foi informado de que as crianças seriam assassinadas e mães testemunhariam a morte dos seus filhos. Maria teria recordado as lágrimas amargas de São José, que São José chorou pela perda de tantas crianças preciosas. Isto foi causa de enorme sofrimento a São José, mas ele seguiu firme em sua determinação de fazer a vontade de Deus. Aos pés da cruz, Maria fez o mesmo. Pensa que a gente acha que, ou ao menos a gente tem a sensação, e a gente não sabe de todas as histórias, não está tudo escrito, né? A vida deles teve coisas que não estão escritas, que não estão documentadas. E isso aqui, né, jamais eu poderia imaginar, não sabia disso, né? Pensa que quando Herodes manda matar as crianças e José tira Jesus e Maria e foge para o Egito, ele vem e mata todas as crianças daquela mesma idade lá naquela região, né? E depois José e Maria ficam sabendo disso. Provável, né? Que houve esse massacre. E pensa o sofrimento, quanta dor envolvida. Imagina se acontecesse com a gente, né? Tu sai de algum lugar e de repente lá todas as crianças que estavam lá morrem. Mas por causa do teu filho que estava ali. Mas tu salvou ele, claro. Mas imagina só o peso e a carga que tu vai levar pro resto da tua vida pensando naquelas crianças. Então é pesado, né? José foi poupado do Calvário. De passar por aquela situação. E aí Maria, quando está aos pés da cruz, ela lembra de toda a história, tudo que eles passaram, as dificuldades, as perseguições, os ridículos, tudo aquilo que eles passaram. Chega ali e tu vê ali crucificado o teu filho, tu imagina o sofrimento disso. Quanto que tu não tem que estar agarrado à fé porque para nós a gente sempre conta tudo no passado. Ah, foi isso, foi isso. E muitas vezes, se a gente não parar para pensar, parece só uma história que a gente até sente. E às vezes tu vê uma encenação, tu assiste um filme ali, ou tu vai lá, né, na Páscoa ali, quando tem às vezes uma encenação, tu te emociona com a palavra numa missa, mas a gente não entende, não tem compreensão total do que foi, sabe? Então, assim, é pesado. É pesado. O beato Bartolo Longo diz o seguinte: José e Maria ainda não haviam atravessado as montanhas que os separavam do deserto, quando de repente pelas colinas ecoaram gemidos dolorosos que lhes chegaram aos ouvidos. Estes gritos de partir o coração, os gritos das mães dos santos inocentes assassinados no seio e nos braços de suas mães, encheram o coração de José e Maria com imensa tristeza. Fecha aspas. Aos pés da cruz, Maria recordou como São José, enquanto chefe da família, levara a ela e a Jesus para o Egito, e a força que tivera para proteger e cuidar de sua família. A caminhada até o Egito não deve ter sido uma jornada segura e confortável para a Sagrada Família. O Egito era um lugar muito perigoso, conhecido por seus bandidos, ladrões e práticas pagãs. Os anos em que São José viveu ali provavelmente foram muito difíceis. São Tomás de Aquino e São Boaventura acreditam que a Sagrada Família tenha ficado exilada no Egito por quase 7 anos, que devem ter sido repletos de muito sofrimento para São José. Maria recordava esses anos e a força que São José tivera para amar a Deus e a sua família. No Calvário, Maria lembrou-se de todos os sofrimentos que São José suportara durante o tempo em que vivera no Egito. De acordo com a revelação mística da beata Ana Catarina Emmerich, as
agruras vividas pela Sagrada Família no Egito foram sentidas sobretudo por São José, pois ele era o amoroso chefe da família. A responsabilidade de cuidar da família era principalmente dele, muitas vezes incapaz de conseguir trabalho digno, alimento, água potável ou moradia adequada. O homem da casa sofria muito, pois não conseguia prover todo o necessário para sua família. São Francisco de Sales diz o seguinte: no Egito, São José encontrava-se em uma terra que era não só estrangeira, mas também hostil aos israelitas. Os egípcios ressentiam-se ainda de que os israelitas tivessem escapado da sua tirania, bem como sido a causa do afogamento de muitos de seus ancestrais no Mar Vermelho. Fecha aspas. Os relatos das visões místicas da beata Ana Catarina Emmerich contam-nos que, no Egito, a Sagrada Família passou pela experiência aterrorizante de ver-se cercada de salteadores com más intenções. No Calvário, Maria recordou quão forte o marido havia sido e como estava disposto a morrer por amor à sua família. Nessa lembrança, ela teria encontrado a força de ser vítima juntamente com Jesus. Maria também teria recordado a ocasião em que ela e o marido haviam perdido Jesus por 3 dias. Perder um filho é o pior pesadelo de uma mãe ou um pai que uma mãe ou um pai pode enfrentar. Por 3 dias, os corações de Maria e José foram tomados de angústia e preocupação. Recordou ainda que, após 3 dias de enorme dor e sofrimento, ela e o marido encontraram Jesus no templo. Encontrando-o, o coração do casal encheu-se de alegria inexprimível. De alguma forma, perder Jesus por aqueles 3 dias foi uma preparação para o Calvário, relembrando aquele acontecimento. Maria teria encontrado, mais uma vez, força e consolo em seu doce São José. No Calvário, a lembrança de tudo o que São José fizera pela esposa e pelo filho deve ter sido um consolo também para Jesus, pelo exemplo que São José lhe deu de um longo e fiel sofrimento. Jesus teve mais condições de oferecer seu próprio sacrifício no Calvário. Nosso Senhor sabia muito bem que o Pai o salvara de Herodes. Carregar enormes fardos de amor em seu coração, consolar a sua mãe e ajudar a Maria a preparar-se para seu sofrimento com Jesus. Deus não exigiu que São José estivesse fisicamente presente no sacrifício do Calvário, mas Jesus sabia que ele jamais teria chegado ao Calvário sem São José. Deus fez com que o sacrifício do Calvário dependesse dos sacrifícios paternos de São José, que São José oferecera durante os anos de escondimento da Sagrada Família. Os frutos do amor paternal e do sofrimento de São José fizeram dele o pai espiritual da família da Nova Aliança. Tal como Maria, também Jesus devia ter São José em sua mente e em seu coração no Calvário. Sabe o que isso me faz recordar? Que às vezes a gente quer fazer as coisas fora do sistema, fora das coisas do mundo, fora do comum, e a gente, como São José, acaba buscando o exílio da nossa família para protegê-la. Proteger, seja lá o que for o momento. Lá, São José estava fugindo da morte, escondendo a família, protegendo a família e protegendo ela dos saqueadores. Hoje a gente tem que se esconder da perversidade do mundo de forma geral, da imoralidade, das doutrinas, das perseguições, né, da modernidade, todas aquelas coisas que a gente sabe hoje, né, que são ruins para a nossa família, que o sistema tenta de fato botar as mãos. Então a gente tem que proteger. A gente busca o exílio muitas vezes, fica mais retirado, mais quieto, não se envolve, para proteger. Porque São José não tentou ir lá mudar a cabeça de Herodes, né?
Ele não tentou ir lá, ele não se candidatou lá a orador para mudar o mundo, né? Ele protegeu o que era mais importante, a família. Né? Claro que a nossa sociedade precisa de pessoas, a gente não está salvando o Salvador, mas se a gente não salvar primeiro a nossa família, todo o resto não faz sentido nenhum. E muitas vezes a gente acaba tendo essa vaidade de querer mudar o mundo, de querer mudar as pessoas que a gente conhece, de fazer tudo, e a gente não está salvando a nossa família. Então que a gente possa salvar a nossa família primeiro. Os corações virginais de Jesus, Maria e José são um único coração. Como seus corações são um só coração, também suas missões são uma só missão. Somente Jesus é o Salvador do mundo, mas ele quis que sua mãe e seu pai tivessem uma participação única na obra da redenção. A união dos corações virginais e dolorosos de Jesus, Maria e José em Nazaré, Belém, no Egito e no Calvário foi o principal meio que Deus escolheu para permitir que todos nós renascêssemos. Jesus, Maria e José possibilitam que sejamos filhos de Deus. O que aprendemos com a paternidade sacrificial de São José é que ele é um homem que cuida daqueles que lhes foram confiados, custe o que custar. Ele dá consolo e força a todos os seus filhos. Como seu pai espiritual, ele quer cuidar de você, tal como cuidou de Maria e Jesus. Ele quer consolá-lo e aumentar sua capacidade para o amor de autossacrifício. Deus deu uma missão a você, leitor. Enquanto cristão, sua missão exigirá sacrifício, dor e sofrimento. Você viverá seu próprio calvário. Com São José no coração, você encontrará o consolo de um pai e uma força para suportar tudo por amor. São José sabe que, ao tentar fazer a vontade de Deus, Satanás, que é um Herodes espiritual, lançará seus assassinos contra você. Você precisará da proteção de São José, seu pai espiritual, o guardará com todo o amor e nunca deixará de lutar por você. Com seu auxílio, você pode sair vitorioso do sofrimento e derrotar o inimigo. São João Paulo II enfatizou esse ponto em uma homilia que fez durante uma visita papal ao santuário de São José em Kalisz, na Polônia. Ele disse: o anjo havia avisado a São José que fugisse com o menino, porque ele corria um perigo mortal. Pelo Evangelho, descobrimos que eram aqueles que ameaçavam a vida do menino. Em primeiro lugar, Herodes, mas também todos os seus seguidores. José de Nazaré, que salvou Jesus da crueldade de Herodes, nos é apresentado neste momento como o grande apoiador da causa da defesa da vida humana, desde o primeiro instante da concepção até a morte natural. Portanto, neste lugar queremos confiar a vida humana à providência divina e a São José, em especial a vida das crianças que ainda não nasceram, em nossa pátria e no mundo todo. Fecha aspas. Você sofrerá na vida. São José não pode impedir todo o seu sofrimento, mas pode prepará-lo para ele e consolá-lo quando estiver mergulhado na tristeza e na dor. Ele oferece o amor e a proteção de um pai. Ele não vai nos livrar de tudo, mas ele nos prepara, né? Ele nos consola. São Pio de Pietrelcina diz o seguinte: São José, com o amor e a generosidade com que protegeu Jesus, também protegerá sua alma. E, tal como o defendeu de Herodes, defenderá sua alma do ferocíssimo Herodes, o diabo.
todo o cuidado que o patriarca São José tem por Jesus, ele também tem por você e sempre o ajudará com seu patrocínio. Ele o libertará da perseguição do perverso e soberbo Herodes, e não permitirá que seu coração se afaste de Jesus. It ad Joseph. Vá a São José com extrema confiança, porque não me lembro de ter pedido nada a São José que não tenha alcançado prontamente. Fecha aspas. No santuário de São José em Kalisz, na Polônia, onde São João Paulo II pregou sua inspiradora homilia sobre São José, em ação de graças por sua intercessão ao salvar a vida de tantos sacerdotes católicos prisioneiros no campo de concentração de Dachau na Segunda Guerra Mundial. Havia muitos padres e bispos no campo de concentração de Dachau. De acordo com os registros oficiais, eram 2.579 os sacerdotes católicos em Dachau. Destes, 1.034 morreram ali. São José ajudou-os em seu sofrimento e deu-lhes a força de oferecer a vida por amor a Jesus. Quanto aos outros 1.545 sacerdotes que sobreviveram a Dachau, todos eles atribuem sua libertação do campo de concentração em 29 de abril de 1945 à poderosa intercessão de São José. Eis a história. Os primeiros padres católicos chegaram a Dachau em 1939. Nos meses e anos que se seguiam, os números continuaram a crescer, pois padres dos campos de concentração de Auschwitz e Sachsenhausen eram transferidos para Dachau. Em 8 de dezembro de 1940, os sacerdotes em Dachau fizeram um ato comum de consagração a São José, pedindo-lhes que os ajudasse a sobreviver àquele suplício e os salvasse da morte. Eles se consagraram especificamente a São José, porque foi ele quem salvou o Filho de Deus da morte, quando Herodes quis matá-lo. E os sacerdotes sabiam que São José também tinha o poder de salvá-los dos nazistas. O ato de consagração a São José era renovado com frequência. Os sacerdotes aprisionados também renovavam a consagração anualmente, com maior solenidade. Além disso, os padres rezavam novenas para São José, pedindo socorro em sua situação desesperada. Quando o campo foi enfim aberto, em 1945, os sacerdotes que ainda restavam atestaram que São José era o responsável por sua sobrevivência. Em ação de graças, muitos deles, sobretudo os padres da Polônia, organizaram uma peregrinação para o santuário de São José em Kalisz, na Polônia, em 1948. A peregrinação foi um acontecimento tão memorável que uma segunda peregrinação foi organizada no ano de 1958, e outras peregrinações seguiram-se a ela. Em 1995, os 35 sacerdotes ainda vivos que haviam sobrevivido a Dachau foram à peregrinação. Hoje todos já morreram, mas sua memória e seu tributo a São José continuam vivos no museu anexo ao santuário. São José salvou Jesus de Herodes. São José protegeu Maria de salteadores. São José consolou Jesus e Maria e preparou-os para o Calvário. São José estava nos corações de Jesus e Maria no Calvário. São José consolou os muitos sacerdotes que sofreram e morreram em Dachau. São José ajudou muitos sacerdotes a sobreviver ao campo de concentração. São José, seu pai espiritual, quer protegê-lo, prepará-lo e consolá-lo e ajudá-lo a fazer de sua vida um sacrifício pelos irmãos. São Pedro Julião Eymard diz o seguinte: todos nós temos nele um modelo e um protetor. Fecha aspas. Digamos ao grande patriarca: aqui estamos, somos todos para vós, que vós estejais tudo para nós. Mostrai-nos o caminho, fortalecei-nos a cada passo e conduzi-nos para onde a providência divina quiser levar-nos.
Quem disse isso foi São José Marelo. A gente não sabe a hora da nossa morte, a gente não sabe o momento em que os nossos filhos se vão. A gente não sabe nada disso. Isso é fato que vai acontecer, uma hora ou outra. E que a gente não se desespere diante da morte. São José consolou Maria. São José sofreu porque ele sabia que ele não estaria lá. São José sofreu porque Maria estaria sozinha lá. E muitas vezes a gente não é o consolo na vida das nossas famílias. A gente pensa muito em nós. E a exemplo de São José que nós possamos ser consolo para as nossas esposas, maridos, filhos, pais, mães, amigos. Que a gente possa ser um consolo, um carinho, um afeto, um ombro, que eles possam se escorar com confiança. E que mesmo se nós não estivermos presentes, eles possam se recordar desse carinho, desse afeto, dessa consolação que a gente pode oferecer. E nós, como pais de família, peçamos a São José a consolação dele para nós, nos momentos em que a gente não sabe o que fazer. Nos momentos que as dificuldades aparecem, nos momentos em que a gente sofre por um filho, por uma doença, sofre por alguém muito perto de nós e que a gente não tem controle sobre isso. Por uma perda de um filho, a perda dos pais, de um amigo, da esposa, a perda do marido. Que São José console os nossos corações em Cristo. Rezemos. Meu Pai São José, que tu me ensines a consolar o coração da minha esposa, dos meus filhos, da minha família, dos meus amigos e irmãos, daqueles que me rodeiam, e que me dê força, Senhor. E console também o meu coração nos momentos em que eu não consigo encontrar a paz. Diante de Ti eu sei que tantos sacrifícios que Tu passou, tantas dificuldades, e ainda assim conseguia consolar a Tua esposa. Que Tu me faça mais parecido contigo, que eu possa encontrar consolo, e todos aqueles que estão nos assistindo possam encontrar consolo também na perda de um filho, na perda de um esposo, de um marido, de uma esposa, de um pai, de uma mãe, de um irmão. Que o Senhor console os corações destes que aqui comigo estão. Manda que o Senhor envie os teus anjos para abençoar e afastar todo o mal e todo o pensamento ruim e traga a paz para essas famílias. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Deus Pai dos céus, tende piedade de nós. Deus Filho, Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo,
tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Ilustre Filho de Davi, rogai por nós. Luz dos patriarcas, rogai por nós. Esposo da Mãe de Deus, rogai por nós. Casto guarda da Virgem, rogai por nós. Sustentador do Filho de Deus, rogai por nós. Zeloso defensor de Jesus Cristo, rogai por nós. Chefe da Sagrada Família, rogai por nós. José Justíssimo, rogai por nós. José Castíssimo, rogai por nós. José Prudentíssimo, rogai por nós. José Fortíssimo, rogai por nós. José Obedientíssimo, rogai por nós. José Fidelíssimo, rogai por nós. Espelho de paciência, rogai por nós. Amante da pobreza, rogai por nós. Modelo dos trabalhadores, rogai por nós. Honra da vida de família, rogai por nós. Guarda das virgens, rogai por nós. Sustentáculo das famílias, rogai por nós. Alívio dos miseráveis, rogai por nós. Esperança dos doentes, rogai por nós. Patrono dos moribundos, rogai por nós. Terror dos demônios, rogai por nós. Protetor da Santa Igreja, rogai por nós. Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós. Ele constituiu o Senhor de sua casa e fê-lo príncipe de todos os seus bens. Ó Deus, oremos, ó Deus, que por inefável providência vos dignastes escolher a São José por esposo de vossa Mãe Santíssima. Concedei-nos, vô-lo pedimos, que mereçamos ter por intercessor no céu aquele que veneramos na terra como protetor. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, e venha a nosso vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu entre mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu entre mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. São José, rogai por nós. Eu me emocionei hoje porque quando a gente conhece a dor do outro, a gente se torna amigo dele. E eu acho que a intenção dessa consagração e das leituras desse livro, mais do que só oferecer a nossa devoção a São José, é nos aproximarmos dele. E é isso. Assim como quando um amigo nos conta uma história triste, a gente se compadece, nos compadecermos também da história e da vida de São José, junto à Santíssima e a Jesus, também nos faz nos aproximar de Deus. Porque ele, no exemplo de vida, de homem e de santo, ele foi, abaixo de Jesus e Maria, o maior de todos. Então, o que quer que a gente pense, ou aprenda, ou estude sobre São José, eu estou começando a entender que tudo que a gente vê dele nos aproxima de Deus, porque a vida dele foi para isso, foi para Deus. E que a gente possa ser assim, como São José. Amém? Esse foi o 14º dia.
e nos vemos amanhã. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite.